Bom dia para todo mundo. Aqui quem está apresentando é o Olavo Tuda de Tercini, um dos autores, junto com o César Gustavo da Rocha Lima e José Augusto de Lolo. Estou aqui hoje para apresentar o artigo com o tema de análise da fragilidade ambiental no município de Monte Alto, São Paulo, e propostas para zoneamento ambiental. Este artigo foi submetido no eixo temático de geotecnologias aplicadas à análise ambiental. Perfeito. Como introdução, a gente destaca que o uso inadequado do solo associado com a falta de gestão e administração ambiental pode aumentar a fragilidade do meio ambiente. É de extrema importância a realização de estudos para verificar a fragilidade de uma região. Um tipo de avaliação é a análise das fragilidades ambientais. Ela tem como objetivo classificar a geografia do local quanto à fragilidade que pode ocorrer devido a processos naturais ou antrópicos. As fragilidades podem ser classificadas como potencial ou emergente, sendo a fragilidade potencial uma fragilidade mais natural do terreno, enquanto a fragilidade emergente já leva em consideração aspectos antrópicos. O estudo de fragilidade ambiental foi inicialmente proposto por Ross em 1994 e sofreu diversas adaptações ao longo dos anos, como a aplicação de planícies inudáveis na sua classificação e alterações nas atribuições dos pesos para descobrir a fragilidade do local. Isto posto, o estudo vai ser realizado no município de Monte Alto, que tem um histórico de deslizamentos e erosões ao longo dos anos, o que justifica o estudo na região. O objetivo é aplicar geotecnologias para estudar a fragilidade ambiental no município de Monte Alto e, posteriormente a isso, propor um zoneamento ambiental na cidade. Área de estudo. O município de Monte Alto se localiza no estado de São Paulo, está a uma distância aproximadamente de 350 km da capital paulista, conta com uma população de cerca de 50 mil habitantes e o seu clima é subtropical úmido com um período chuvoso entre os meses de outubro e março. O município tem uma alta suscetibilidade a dinâmicas superficiais, conforme diversos estudos já analisaram, diversos estudos aí desde do IPT, que já cadastraram e localizaram diversas erosões ao longo do município, erosões rurais e urbanas. Agora, mais focando nos materiais e métodos, para analisar a fragilidade ambiental, foi necessário produzir os seguintes mapas: planície de inundação, um mapa geomorfológico, um mapa pedológico, um mapa do clima e um mapa de uso e ocupação do solo, conforme recomenda Ross. Para utilizar a ferramenta Geomorphon, é necessário que tenha um modelo digital de elevação, e o modelo digital de elevação foi obtido a partir das imagens do SRTM, com uma resolução espacial de 30 metros aproximadamente. Para realizar e delimitar o mapa da geomorfologia, ele precisou ser elaborado a partir dos índices de dissecação do relevo. Para a obtenção desses índices, utilizou-se a metodologia proposta por Guimarães et al. De 2017, que automatiza o cálculo a partir de um modelo digital de elevação e do software ArcGIS. A classificação das fragilidades a partir dos índices foi realizada seguindo as classes recomendadas por Ross e Fiers em 2017. O mapa pedológico foi determinado a partir do mapa pedológico do estado de São Paulo, que pode ser obtido no sítio eletrônico da infraestrutura do meio ambiente do estado. A classificação também foi realizada a partir da sugestão de Ross e Fiers em 2017. O mapa de clima, mais conhecido também como mapa de variáveis pluviométricas, foi desenvolvido a partir dos postos situados no município de Monte Alto e nos municípios vizinhos. Os dados foram obtidos a partir do Departamento de Águas e Energia Elétrica, ou como ele é mais conhecido, o DAEE. A classificação consiste na análise da distribuição pluviométrica ao longo dos meses, dos volumes anuais médios precipitados e do volume precipitado entre os meses de novembro e abril.
Nesse slide, nessa tabela, a gente consegue ver os postos utilizados, assim como a sua extensão de série histórica, latitude e longitude, o prefixo do DAE e os 3 parâmetros que devem ser analisados para a obtenção da fragilidade. Bem, como a gente pôde observar, todos tiveram um volume anual médio entre 1.300 e 1.600 milímetros por ano. E segundo Ross e Fierce, essa é uma característica de fragilidade média. Porém, os meses no período seco a maioria estão entre 3 e 6 meses. Tá? E isso é uma característica de fragilidade forte, segundo Ross e Fierce. Por fim, o último parâmetro a ser analisado é o volume precipitado entre novembro e abril. E como esse volume precipitado varia entre 70% e 80%, é um outro parâmetro que também é classificado como forte, segundo Ross. Logo, como 2 parâmetros foram classificados como forte e um foi como médio, o mapa geral de clima da região foi classificado como forte, por ser o mais crítico e ter mais parâmetros classificados nesse grau de fragilidade. O último mapa, que é o mapa de uso e cobertura do solo, foi realizado através da classificação supervisionada no programa SPRING. Okay? Foram adotadas imagens do satélite Landsat 8 e utilizou-se a composição colorida 4B, 5G, 6R, sendo 4 o vermelho, 5 o infravermelho e o 6 o infravermelho próximo. Além disso, foi analisado o mapa de uso elaborado pelo projeto Map Biomas de 2019, onde foi possível observar os tipos de cultura na região e também se haviam forrageiras entre ruas, né? Isso foi obtido também pelo Landsat 8, foi analisado pelo Landsat 8. A forrageiras entre ruas e o tipo de cultura é muito importante, porque Ross determina que cada tipo de cultura, ou se há forrageiras entre ruas, isso pode aumentar ou diminuir o grau de fragilidade da região. E por fim, um fluxograma apresentando como que foi feito a álgebra de mapas desse estudo. Houve a somatória ali, a sobreposição do mapa geomorfológico, que é o primeiro, o de índice de dessecação do relevo, depois o mapa de clima, que é o mapa de características pluviométricas, depois o mapa de pedologia e depois o mapa de planícies de inundação. Lembrando que as planícies de inundação receberam uma classe nova, que se chama basicamente áreas sujeitas à inundação, enquanto os demais mapas foram classificados de 1 a 5, de acordo com as referências bibliográficas. Assim pôde ser obtido a fragilidade potencial, e quando a gente fez a sobreposição da fragilidade potencial com o mapa de uso e cobertura da Terra, a gente pôde obter a fragilidade emergente, que é uma fragilidade que leva em consideração os fatores antrópicos. E para finalizar, a metodologia para validar o estudo de fragilidade foi realizado um cadastramento de processos erosivos com auxílio do Google Earth. As erosões obtidas foram adicionadas às erosões cadastradas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, do IPT, é um estudo de cadastramento realizado em 2012. E, finalmente, com os processos erosivos em cada grau de fragilidade, foi obtido uma densidade de erosão para cada fragilidade e também obtido o coeficiente de determinação linear, o R², para o método utilizado. E conforme esse R² estiver mais próximo de 1, mais condizente com a realidade está o método utilizado. Enfim, como resultados, vamos apresentar inicialmente os mapas. Aqui a gente tem os mapas de planícies de inundação, né, que vão receber o nome, a classe áreas sujeitas a inundações. Posteriormente, a gente tem o mapa geomorfológico ou de matrizes de índice de dissecação do solo. Aqui já estão agrupados as matrizes a partir da sua classificação, sendo as matrizes que vão até o número 3 em amarelo 3.1, 3.2, 3.3, 13 e 23, são matrizes que virão receber a classificação média. As matrizes que vão até o número 4, que está em cor laranja, vão receber a classificação forte, enquanto as matrizes que vão até o valor 5 vão receber a fragilidade muito forte. Aqui a gente tem o mapa de clima ou de características pluviométricas, e como foi discutido na metodologia, após analisar os 3 parâmetros, foi observado que o período seco
dessa região como um todo varia entre 3 a 6 meses do ano, e cerca de 80% das suas chuvas ocorrem entre novembro e abril. E segundo Ross, isso são características de um clima com forte fragilidade. Posteriormente a gente tem o mapa pedológico, com os quatro tipos de solos representando a região, argissolos vermelhos e amarelos que dominam a região, os gleisolos áplicos, ali bem próximos de áreas hídricas da hidrometria, latossolos vermelhos e neossolos litólicos, que estão praticamente em toda a serra que está inserida no município. Também temos o mapa de uso e ocupação do solo, e com o auxílio do mapa biomas e da classificação supervisionada no satélite Landsat, foi possível obter 6 classes: as florestas primárias e secundárias, depois temos pastagens de baixo pisoteio, depois temos cultivos sem forrageiras entre ruas, com práticas conservacionistas, depois temos a área urbana, depois temos o solo exposto para cultivos e, por fim, os corpos hídricos do município de Monte Alto. Fazendo a somatória dos mapas, não levando em consideração a desocupação do solo, que é um fator mais antrópico, a gente obteve um mapa de fragilidade potencial do município de Monte Alto. E a gente consegue observar que grande parte, ali, cerca de 93% do município tem uma fragilidade potencial forte, ok? E por fim, depois temos um mapa de fragilidade emergente, que é a somatória da fragilidade potencial com o uso e ocupação do solo. E aqui a gente consegue observar que ele já é mais equilibrado, tendo não só uma alta porcentagem de forte, que aí já cai um pouco para 74%, mas também temos bastante porcentagem de média e forte, que somando chegam a cerca de 20%, além de ter a classe fraca, que antes, na fragilidade potencial, não foi obtida. Apesar de a fragilidade potencial fraca, a fragilidade emergente fraca só valer cerca de 0,12% do município. Vale destacar que, independente da fragilidade potencial ou emergente, as áreas sujeitas a inundações valem cerca de 3,8% da área do município. Ok? A seguir a gente tem um mapa de erosões, tanto as cadastradas pelo IPT em 2012, tanto as erosões obtidas pelos autores neste estudo, ok? E a partir do momento que a gente obteve essas erosões cadastradas, a gente sobrepôs em cada tipo de classe de grau de fragilidade, e aí foi possível obter a densidade das erosões para cada grau de fragilidade. E foi possível obter uma densidade de cerca de 0,46 para a fragilidade média, uma densidade de 0,20 para a fragilidade forte e uma densidade de 0,79 para a fragilidade muito forte. E quando a gente plotou no gráfico, fazendo uma prática que também foi realizada por Pereira e Gouveia e Ross, ambos no ano de 2019, a gente obteve um R quadrado de 0,6359. Um R quadrado considerado satisfatório, visto que nos estudos referenciados foi comentado que R quadrados menores que 0,35 podem apresentar discrepâncias com a realidade. Então, o R quadrado obtido neste estudo para o município de Monte Alto foi considerado satisfatório. E por fim, foi apresentado as propostas de zoneamento ambiental a partir de alterações ou manutenções de ocupação do solo, ok? Vamos focar aqui na leitura, na apresentação do vídeo, mas na zona de alta restrição de uso, que é na região com a fragilidade muito forte. Então, como proposta para a manutenção, foi focado em manter as práticas conservacionistas nos cultivos, substituir os solos expostos por cultivos e vegetação arbórea. Também foi recomendado que a expansão urbana do município ocorra no sentido norte e noroeste da zona urbana, por serem regiões com menores fragilidades ao redor da área urbana. Okay? Um ponto importante para observar também é a zona de recuperação de áreas de preservação permanente
as famosas APPs, que estão situadas nas áreas sujeitas às inundações. A recomendação nessas regiões é substituir o uso da terra antrópicas por vegetações arbóreas, recompondo assim as APPs. Bem, para finalizar as conclusões do estudo, né? O estudo evidenciou que o município de Monte Alto é localizado em uma região onde predominam classes de maior fragilidade ambiental. A gente pode observar que praticamente a maioria, o maior grau de fragilidade, tanto na fragilidade potencial ou na fragilidade emergente, foi a de fragilidade forte, ok? Além disso, os resultados desse trabalho se mostraram eficazes, visto que o coeficiente do R² obtido foi considerado satisfatório, e as recomendações para futuros trabalhos é que sejam empregados métodos modificados do método utilizado neste estudo para verificar se algum desses novos métodos obtém um coeficiente de determinação linear semelhante ou superior ao obtido neste trabalho, para a gente conhecer qual método simularia melhor a situação real de fragilidade ambiental do município de Monte Alto. Mas é isso, um obrigado a todos. Bom evento para vocês. Qualquer dúvida, só entrar em contato com algum dos autores.